Meus queridos, para quem está acompanhando a carta aos Tessalonicenses desde o início, já deve estar bem lembrado que aqueles irmãos enfrentavam muitas adversidades. Além das dificuldades econômicas, além de todas as dificuldades que todo ser humano passa, ser cristão envolve estas adversidades. Aquela igreja, naquele contexto, sofria também perseguições, aflições. Mas o evangelho vinha composto de uma mensagem muito promissora e muito encorajadora. Não se preocupem, Jesus voltará para nos buscar. Vocês se lembram que no dia que o Senhor Jesus ascendeu aos céus, na presença de aproximadamente 500 irmãos no Monte das Oliveiras, os irmãos observavam a sua partida, e enquanto ele dizia que estaria derramando da sua graça, do seu poder, para os irmãos permanecerem em Jerusalém, e a Bíblia diz que ele subiu vagarosamente até sumir e ser ocultado por uma nuvem. Os irmãos olhavam para cima, ansiosos para ver o que acontecia. Quando de repente os anjos do Senhor, 2 varões resplandecentemente brancos, disseram: varões galileus, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que vocês viram subir, descerá. E assim como vocês viram subir, vocês também o verão descer. Ele voltará para buscar. Essa é uma mensagem que encorajou os irmãos, fortaleceu a fé dos irmãos. Como os irmãos sabem, os tessalonicenses passavam por aflições e Paulo estava em Atenas. E de Atenas enviou Timóteo para dar uma assistência para aqueles irmãos, encorajar a fé que eles tinham e permitir que eles não desvanecessem da fé e da esperança em Cristo. Quando Timóteo voltou a Paulo, disse: olha, os irmãos estão abençoados, os irmãos estão convictos, estão vencendo, estão sendo resistentes, estão firmes na fé, todo mundo glorificando a Deus e agradecendo pela manifestação, pelo trabalho que vocês fizeram entre eles, é tudo muito para a glória de Deus. Há, porém, aqui na nossa indagação, a imaginação, pelo contexto que se processa na sequência, que Timóteo também trouxe informações um pouco preocupantes. Alguns irmãos estão aflitos, porque as tribulações continuam intensas. E a esperança da vinda de Cristo continua sendo anunciada todo dia. Jesus voltará para nos buscar. Essas tribulações vão acabar, nós vamos ser vencedores. Mas alguns irmãos já morreram. E os irmãos estão perguntando: o que será que vai acontecer com os nossos irmãos que morreram? Jesus voltará e eles não estarão aqui. É isso que gera o contexto desse capítulo, desse pedaço de texto, onde o apóstolo Paulo resolve esclarecer e encorajar os irmãos, dizendo: não, irmãos, não fiquem assim. Nós não somos como os demais que não têm esperança. Aqueles nossos irmãos não estão necessariamente mortos assim, mortos é só na força de expressão. Eles dormem no Senhor. O Senhor Jesus ressuscitou. Vocês creem que Jesus ressuscitou? Quantos creem na ressurreição do Senhor Jesus? Então Paulo diz assim: então se você crê que Jesus ressuscitou, com certeza Deus, através de Cristo Jesus, trará com ele esses irmãos. E de maneira nenhuma nós haveremos de preceder esses irmãos. Não, pelo contrário, se estivermos vivos durante a volta do Senhor Jesus Cristo, esses irmãos ressuscitarão, nós seremos transformados e subiremos juntos. Quando Paulo termina de esclarecer esse texto, que eu quero chamar a atenção dos irmãos para esses detalhes, nós vamos dividi-lo hoje em 2 partes. O que acontece? Porque o texto de Paulo aqui não está falando sobre profecias antigas e não está prometendo elucidações. Nós chegaremos no capítulo 5 logo na semana seguinte e nós vamos ver o apóstolo falando sobre a vigilância, sobre a importância de vigiar e alguns sinais que ele vai apresentar. Hoje o apóstolo está dizendo assim: como será no momento que o Senhor Jesus voltar para buscar a sua igreja? O que vai acontecer nesse momento? Nós vamos dividir esse acontecimento em 2 partes. São 3 coisas que acontecem no céu e 3 coisas que acontecem na terra. Nesse momento, que talvez seja aí alguns segundos, ou quem sabe até menos de 1 segundo, essas 3 coisas acontecerão no céu e as 3 coisas acontecerão na terra. E o texto de Tessalonicenses diz a palavra, dada a sua palavra de ordem. Mas quando nós olhamos para outras versões, por exemplo, na linguagem de hoje, um grito de comando de guerra. Quando nós olhamos para a versão corrigida, a mais antiga, uma versão um pouco mais tradicional, ela usa a palavra alarido. O Senhor voltará com alarido. A primeira coisa que acontece no céu é um alarido.
A segunda coisa é a voz do arcanjo. A Bíblia não fala de muitos arcanjos, a Bíblia menciona apenas um arcanjo e ainda dá o seu nome, que é o Miguel. Ele esteve em algumas batalhas ao longo da Bíblia e terá mais batalhas pela frente. Então lá no céu acontece primeiro um alarido da voz do próprio Senhor, uma voz de comando, um grito de guerra do Senhor. É como se o Senhor desse uma ordem para os seus soldados. Agora, não sei se você já esteve de frente de um exército para pelo menos assistir o treinamento. Mas você já viu alguns filmes desses de guerra, onde o comandante chega na frente do exército, está todo mundo lá em posição de sentido, e o comandante, na tentativa de entusiasmar, encorajar o exército, ele dá aquele grito, levanta a sua arma para cima e diz, agora vamos começar. Que ele diz, vamos agora, todo mundo grita com todo aquele fervor, aquele entusiasmo. Isto é a tradução da palavra alarido, né? Nós poderíamos dizer gritaria, euforia, qualquer coisa, mas nesse contexto grego dá o sentido de a voz de comando de guerra, o grito do comandante. A primeira coisa que acontece, um alarido. A segunda coisa que acontece, a voz do arcanjo. A terceira coisa que acontece, a trombeta de Deus. Militares vão perceber e vão entender perfeitamente o significado da trombeta de Deus, porque ela tinha linguagens diferentes e alcança as pessoas que estão bem distantes, mas sempre tem uma mensagem definida. Essas três coisas, o alarido, a voz do arcanjo, a trombeta de Deus, acontece bem rapidinho, num rápido momento, lá nas alturas, na presença do Senhor. Enquanto isso acontece, aqui na terra vai acontecer mais três coisas. E o Senhor, o apóstolo Paulo, nesse texto, ele esclarece essas três coisas que acontecem na terra. Quais são elas? Os mortos em Cristo serão ressuscitados. E se alguém está pensando que a vida cristã se resume a essa vida, então vocês estão equivocados. Nós seríamos os mais indignos dentre os homens. Não valeria a pena ser um servo de Deus, não teria nenhuma vantagem de ser o verdadeiro cristão e fiel ao Senhor se nós fôssemos morrer e virar pó. Não. Nós vamos ressuscitar. E esses irmãos não precisam ficar aflitos, porque haverá a ressurreição dos mortos. Mas a segunda coisa que acontece, o apóstolo diz assim, e os vivos, se nós estivermos vivos até lá, e todos os que estiverem vivos e estiverem aguardando o Senhor, eles serão transformados. Porque a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Esse corpo físico com essa matéria, com a tradição do pecado, não pode herdar o reino de Deus. Então ele será transformado num corpo glorificado semelhante ao corpo de Jesus, quando ele ressuscitou. E a terceira coisa, a igreja do Senhor será arrebatada. Queridos, quando nós observamos essas coisas, e tudo isso que está nesse texto, nesse pedaço de texto que acontece aqui, essas três coisas, o alarido, que é o comando de guerra dado pelo Senhor. Você imagina, eu vou contar uma história para vocês, que houve um alarido na versão de Jesus aqui na terra também. Quando Jesus entrou em Jerusalém, pela primeira vez, com a multidão de discípulos e toda aquela multidão, vocês se lembram do texto lá, e que as pessoas foram jogando ramos no chão, Jesus montou em cima de um filhote de jumento, e a multidão ia todo mundo gritando, hosana nas alturas, bendito o rei que vem em nome de Jeová. Foi a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Era a última semana de vida de Jesus, e é só bom lembrar que naquela semana, no final, quando a semana terminasse, Jesus estaria crucificado, morto e naturalmente no domingo ressuscitado. Mas lá em cima daquela montanha, para quem não sabe, lá no Monte das Oliveiras, tem uma bifurcação. O que é uma bifurcação? Lá no meio daquele momento tem uma estrada que dá aqueles caminhozinhos, não era o asfalto, né? Aqueles caminhozinhos que as pessoas vão traçando, e lá em cima tinha uma descida que ia para Jericó e a outra que entrava para Jerusalém. Vocês que leem a Bíblia e percebem, se lembram disso, que quando Jesus chegou nesse ponto da montanha, Jesus parou, olhou para a cidade de Jerusalém e diz o texto que Jesus viu a corrupção religiosa que estava no templo. Homens vendendo sacrifício, vendendo os bois, fazendo câmbio financeiro, era uma coisa terrível, a corrupção tomou conta do contexto religioso naquela época. Jesus parou naquela bifurcação, né, porque o texto não está dizendo essa bifurcação, mas quando você vai para
geografia bíblica, você percebe que lá tinha essa bifurcação e o pior de tudo, a parte que descia para Jericó. Jericó era aquela cidade amaldiçoada lá no passado, porque foi reconstruída, e aquela cidade que representava o pecado e o mundo. Naquele contexto de Jesus era uma cidade aprazível, fabricante de perfumes, atraente, mas era também um símbolo do pecado. Só que Jesus fez muitos milagres em Jericó, Jesus era muito famoso em Jericó, todo mundo adorava Jesus em Jericó, Jesus curou o cego em Jericó, Jesus salvou a vida de Zaqueu em Jericó, Jesus tinha uma popularidade tremenda em Jericó, e Jesus está chorando em cima do Monte das Oliveiras, olhando para Jerusalém, onde há o seu destino de morte. E a multidão inteira parou. Eu suponho que um silêncio também pairou. Enquanto as pessoas observavam Jesus, o texto diz que ele chorava copiosamente. De repente, Jesus deu um passo. E levando em conta que ele está na frente de uma bifurcação, se Jesus desse um passo em direção a Jericó, ele não morreria em Jerusalém, nossa salvação não seria paga, o sacrifício da cruz não teria acontecido, eu não teria esperança de vida eterna. Mas Jesus entrou em direção a Jerusalém, e com o seu passo, a Bíblia diz que toda aquela multidão, quando Jesus avançou à frente, gritou com uma voz bem alta: Hosana nas alturas, bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Querido, esse alarido que provocou isso no momento que Jesus estava aqui na terra, que a sua entrada triunfal veio naquele contexto para morrer, mas que muita gente pode imaginar que a morte é uma derrota, para nós é uma vitória, porque foi a morte de Jesus que me deu a vida eterna, foi a morte de Jesus que perdoou os meus pecados, foi a morte de Jesus que me deu a esperança de purificação dos erros que cometi, foi a morte de Jesus que pagou a minha sentença do pecado, e a sua ressurreição que garantiu a completa vitória na minha vida. Então, nesse momento, lá nas alturas, você pode imaginar o Senhor Jesus esperando o momento da sua partida para vir buscar a sua igreja. A igreja está aqui, conforme nos dias de Noé, casando-se, dando-se em casamento, as pessoas brigando, lutando, politicando, fazendo tantas coisas, mas crentes orando, crentes buscando, dizendo: Senhor, dá vitória à tua igreja, fortalece o teu povo, encoraja-nos, dá força para que nós vençamos as tribulações. Tem muita luta, tem muita prova, tem muito sofrimento, tem muita coisa aqui na terra que nós não estamos mais suportando. E o Senhor Jesus lá, segundo aquela tradição antiga dos casamentos, não sei se você se lembra, que havia naquele contexto o desposo, né? O sujeito casava com uma mulher, mas ele não ia morar com ela imediatamente. Era um pouco além do noivado. Ia lá, assinava os papéis, colocava, vamos supor, se fosse hoje, colocava os anéis, e o marido ia para a casa dele e a mulher ia para a dela. Aí eles ficavam esperando o momento. E agora, que dia que eu vou ver a minha noiva? Que dia que eu vou encontrar de novo a minha esposa? Que dia que eu posso buscá-la para isso? É mais ou menos isso que acontece. A igreja é a noiva do Senhor, e o Senhor Jesus é o esposo que agora está nas suas instalações celestiais, e nós estamos aqui na terra. Interessante, eu já procurei algumas informações e não tem nenhuma informação que diga quando é que essa noiva poderia ser buscada. Não tinha um prazo de dias, não tinha um prazo de semana, não tinha um prazo de mês, ninguém sabia o período que tinha. Mas alguns escritores imaginaram o seguinte: eles ficavam aguardando até que um suspirasse de amor um pelo outro. Eu acho que é mais ou menos o que está acontecendo. O Senhor Jesus está aqui olhando para os seus servos, para os seus discípulos, para os seus irmãos, orando fervorosamente, clamando e adorando o Senhor com todo o coração. A igreja daqui está também gemendo pela presença do Senhor. E o aleluia saindo de lá de dentro do interior. E o Senhor Jesus está esperando o momento certo para isso, quando de repente o texto diz que o Senhor dará o seu alarido. É a voz de comando, a voz de guerra, a convocação que nesse grito, pode ter certeza, o Senhor vai gritar tão forte que acorda até os que estão colocados nas sepulturas e aqueles que estão mortos no fundo do mar, até aqueles que foram comidos pelos peixes. Quando o Senhor der aquela voz, onde toda a multidão glorificará o nome do Senhor dos Exércitos, porque chegou o momento da vitória do seu Cristo, da vitória da sua igreja e da vitória do seu povo. Então lá no céu vai haver um grande alarido quando o Senhor Jesus der a sua voz de comando para buscar a sua igreja.
Muitas pessoas dizem, e até o Senhor Jesus falou que aquele dia ninguém sabe, né? Quando você vê capítulo 24 de Mateus, o Senhor diz assim, aquele dia e a hora ninguém sabe. É claro que Jesus estava falando naquele momento com o corpo humano, estava voltado na sua personalidade física, e as pessoas querendo saber que dia é que o Senhor vem, que dia é que o Senhor vem, e o Senhor realmente não deixou essa informação, não marcou data. Quem marcou data ficou no prejuízo, porque o Senhor não deixou essa informação. Isso não quer dizer que hoje, na sua onisciência, ele não saiba o momento. Porque Deus, o Pai e o Espírito Santo são um só. São a Trindade Santíssima. E todos os anjos do céu, e todo o povo de Deus, está nesse momento ansiosamente esperando o alarido do Senhor. E a segunda coisa que acontece é a voz do arcanjo. Eu vou lembrar para vocês quem é o arcanjo. Um dia um homem de Deus lá no Antigo Testamento, chamado Daniel, fazia uma fervorosa oração buscando uma resposta de Deus para a sua vida. E era um homem muito temente, muito fiel, muito determinado. Ele foi orar ao Senhor, mas a resposta não chegou. Ele orou um dia e não chegou, orou 2 dias, não chegou, orou uma semana inteira e não chegou a resposta. Mas Daniel era um homem perseverante, um homem de fé, um homem convicto. Ele disse, se Deus não mandou a resposta, mas ele vai mandar. Ele orou 2 semanas e o texto diz que Daniel orou 21 dias buscando ao Senhor. Com 21 dias chegou o anjo para lhe dar a resposta. E o anjo chegou, eu suponho, eu imagino o anjo ofegante, Daniel, cheguei com a resposta, Daniel, eu trouxe a resposta de Deus. Agora eu tenho que contar uma coisa para você, Daniel. Eu desde a hora que você começou a orar, eu já fui designado pelo Senhor para lhe dar a resposta. Mas eu fui interceptado pelo adversário, o rei da Pérsia, aqui tipificado pela própria pessoa do Satanás, do maligno. Eles me interceptaram e eu não pude vir. Eu tentei de todas as formas, mas não havia como eu passar. Foi preciso que o Senhor nosso Deus destacasse o arcanjo Miguel com o seu exército. E eles chegaram com a força e com o poder que eles têm e desestabilizaram a força do adversário e eu pude passar. E aqui está a resposta. Eu não sei se vocês podem acompanhar o raciocínio que eu estou passando. E por que eu mencionei isso no arcanjo Miguel? No capítulo 12 de Apocalipse, aí nos finais, fala sobre o arrebatamento da igreja numa outra linguagem lá de Apocalipse. Aquela cena extraordinária da mulher que está para dar à luz e o dragão que está do lado de fora tentando abocanhá-la assim que nascer, e assim que nasce é arrebatado. Diz o contexto bíblico que Satanás vigia 24 horas por dia na atmosfera. Você se lembra de Paulo falando aos Efésios? Nossa guerra não é contra a carne e o sangue, mas contra as potestades, contra as hostes espirituais na maldade nas regiões celestiais. O diabo vigia as alturas, a atmosfera, e ele tenta impedir uma coisa: a igreja não pode subir. Agora deixa eu falar uma coisa. Existe uma coisa, eu não creio na predestinação da pessoa. Eu não creio na minha predestinação. Eu creio na minha perseverança, na minha fidelidade. Mas eu creio na predestinação da igreja. Ninguém impedirá que a igreja seja levada ao encontro do Senhor. E o diabo está lá, vigiando o tempo todo. Mas a Bíblia diz que o arcanjo Miguel com o seu exército, na hora, naquele segundo do arrebatamento da igreja, virá com o seu exército e haverá peleja nos céus. E é nessa peleja, quando fizer a primeira brecha, a igreja do Senhor, no abrir e piscar os olhos, passará para o encontro do Senhor nos ares. O arcanjo Miguel está pronto, ele já está com o seu exército montado. Na hora que o Senhor der a sua palavra de ordem, ele também estenderá a sua voz e comandará o seu exército. Estas coisas estarão acontecendo simultaneamente, praticamente uma atrás da outra, rapidinho, num piscar de olhos. O alarido do Deus, do nosso Senhor, a voz do arcanjo e o toque da trombeta. Todo mundo está acostumado com o toque da trombeta. A trombeta era tocada para despertar os soldados. A trombeta tem mensagem específica, dizia descansar, dormir, repousar, fazer silêncio. Mas a trombeta também tem a missão de convocar os seus soldados para a batalha. E o texto diz que a trombeta vai tocar. Quando Miguel der a sua voz, a trombeta soará.
com muita força. E quando essa trombeta é o comando para chamar os que estão longe e até aqueles que ainda estão dormindo. Se você estivesse numa corporação militar, mesmo que você estivesse no quarteirão lá do final, quando o corneteiro toca, todo mundo acorda, todo mundo se arruma rapidinho, todo mundo se prepara para ficar em ordem, todo mundo está, se for para a batalha, todo mundo está pronto para a batalha. E é isso que o Senhor está dizendo, que o Senhor dará o alarido, o arcanjo estenderá a sua voz, o corneteiro vai tocar a trombeta com todo ímpeto, e toda a igreja do Senhor, em todos os cantos da terra, em todas as partes do mundo, em todas as tribos, línguas, raças e nações, ouvirão o toque da trombeta e saberão, é hora de subir ao encontro do Senhor nas alturas. A igreja precisa estar ciente disso. Hoje nós estamos falando dos detalhes que acontecem no momento do arrebatamento, e depois, na semana que vem, com certeza falaremos da esperança e da vigilância para que nós não deixemos que as circunstâncias da vida nos apanhem despercebido nesse momento. Porque quando a trombeta tocar, eu digo para os irmãos com toda nitidez, ela acorda até aqueles que estão, segundo a nossa tradição, mortos, mas segundo o texto bíblico, dormindo. E aí então vem os acontecimentos da terra. O que acontece na terra nesse mesmo momento? Os mortos estão no paraíso com o Senhor, não é mesmo? Não é assim que nós cremos? Quando o Senhor Jesus morreu lá na cruz do Calvário, havia 2 ladrões, um deles estava arrependido. E enquanto que o outro desdenhava do Senhor, um deles disse assim: "Ó Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino." E o Senhor respondeu: "Hoje estarás comigo no paraíso." Aqueles irmãos e aqueles que ressuscitaram também, que foram os vistos na cidade, e todos os cristãos que morreram, e todos aqueles que morreram desde o período acreditando na esperança e que aceitaram Jesus, eles estão todos no paraíso. Quando eles forem convocados, o texto diz assim: Deus, por meio de Jesus Cristo, os trará com ele. É muito rápido, é no abrir e fechar de olhos, mas o texto diz que quando o Senhor vier buscar a sua igreja, quando acontecia aquelas 3 coisas no céu, todos os nossos irmãos em Cristo Jesus que estão mortos vão buscar os seus corpos onde eles estiverem. E a Bíblia diz que até o mar dará os seus corpos. Ninguém perdeu nada, todos serão restaurados e ressuscitados, todos serão arrancados de lá das sepulturas e vão reassumir os seus corpos, não esse corpo corruptível, porque Paulo diz que quando se planta a corruptividade, nasce a incorruptibilidade. Não é uma coisa assim como era um corpo que nós temos vulnerável e fracassado pelo pecado, não. Um corpo glorioso semelhante ao de Jesus. Então todos esses irmãos serão ressuscitados. Então não precisamos ficar nessa tristeza. Ninguém precisa ficar chorando dizendo: olha irmãos, tudo bem, nós temos o direito e estamos certos de ficar triste com o falecimento dos nossos irmãos. Olha, é uma pessoa que nós amamos, não vamos vê-lo tão cedo. Nós estamos agora, perdemos o pai, a mãe, pessoas íntimas, pessoas amigas, filhos e parentes próximos. É claro que vamos ficar entristecidos, mas não sem esperança, porque o Senhor está dizendo com toda clareza: não sem esperança, porque todos haveremos de ressuscitar. A morte, se nós tivéssemos uma vida resumida somente a essas coisas aqui na terra, nós seríamos os mais miseráveis entre os homens. Pode ter certeza que o Senhor Jesus ressuscitará todos aqueles que aguardam nele, todos aqueles que esperam pela sua vinda. Nós teremos a oportunidade de sermos levados juntos. Por quê? Porque os que estão vivos serão transformados. A primeira imaginação: se eu estava morto, ressuscitei com o corpo glorificado, diferente, transformado, ok. Mas e os que estão vivos? Irmãos, diga-se de passagem, nós que estamos vivos, pecamos todo dia, toda hora, os nossos pensamentos. Sabe que a nossa salvação, que às vezes nós pregamos com toda a impetuosidade, falamos com toda a vocação, com toda a convicção, sou salvo em Cristo Jesus, mas sabe que a salvação tem tempos. A salvação tem um passado, um presente e um futuro. No passado, nós fomos salvos da pena do pecado, porque Jesus morreu no nosso lugar. No presente,
Nós somos salvos da natureza do pecado, porque o Espírito Santo nos dá força para nós andarmos no Espírito e resistirmos à tentação do pecado. E só no dia do arrebatamento nós seremos salvos do corpo do pecado, porque o nosso corpo será transformado num corpo glorificado semelhante ao de Jesus. Então você pode dizer com todas as letras, alguém pergunta assim, você é salvo? Sou salvo sim. Mas você é salvo de que jeito? Eu sou salvo porque eu ia morrer, eu estava condenado à morte e Jesus morreu por mim. Mas eu ainda estou sendo salvo. Como você está sendo salvo? Todo dia a natureza bate na minha porta, a natureza pecaminosa, as minhas provocações, o meu corpo chama para o pecado, mas graças a Deus o Senhor Jesus tem uma promessa muito extraordinária, e João escreveu isso na epístola, na sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 7. Nós andamos na luz, como Ele na luz está, e o sangue de Jesus nos purifica. Veja, no presente, nos purifica de todo pecado. Eu pego todo dia, mas tem o sangue de Jesus para me purificar. Agora, naquele dia, irmãos, tudo vai ser diferente, porque esse corpo que almeja o pecado vai deixar de desejar o pecado, porque não será mais um corpo corruptível, não será mais um corpo vulnerável, não, será um corpo semelhante ao corpo de Jesus, será um corpo glorificado, e quando isso acontecer, os mortos ressuscitarão, nós seremos transformados e juntos, não um na frente e outro atrás, não os mortos primeiros, vivos primeiro, não, juntos, nós subiremos ao encontro do Senhor nas alturas. Juntos. É a terceira coisa que acontece. A igreja é arrebatada da terra. Após tudo isso, irmãos, a igreja desaparecerá da terra. É o dia que você pode dizer assim, as lutas se findaram. Você pode se alegrar, a igreja se alegra porque as lutas se acabaram. Jesus se alegra porque a espera também se acabou. Chegou o momento de buscar a sua igreja e os seus discípulos. Nós nos alegramos porque agora nós estaremos para sempre com o nosso Senhor por toda a eternidade. Não estamos mais afligidos pela luta, não estamos mais afligidos pela enfermidade, não seremos mais perturbados pelas mortes, não passaremos mais a fazer velórios, não entraremos mais em sepultura, não faremos mais culto fúnebre, nós apenas cantaremos eternamente na presença do Senhor, porque nós nos encontraremos com Ele e estaremos com Ele por toda a eternidade. Paulo diz assim, irmãos, consolem uns aos outros, não se desesperem, não chorem, não se aflijam, nós vamos juntos para nos encontrarmos com o Senhor nosso Deus. Essa é uma promessa garantida do Senhor. E eu quero, nessa noite, antes de encerrar a nossa reflexão, que seguirá semana que vem, fazer um apelo, fazer uma pergunta para você. Você compreendeu isto? E talvez você diga assim, e o que eu devo fazer para me ser incluído entre essas pessoas que serão arrebatadas? Porque o Senhor com certeza não arrebatará aqueles que não lhe pertencem. O Senhor arrebatará aqueles que estão com seus nomes escritos no livro da vida. Você que conhece o Evangelho, que tem de alguma maneira assimilado a visão da palavra, você compreende uma coisa, que há uma promessa de salvação para você, de salvação plena e absoluta, mas depende da sua fé em Cristo Jesus. Então, se essa é uma noite em que você quer tomar a decisão mais importante da sua vida, você pode entregar-se a Cristo no seu coração e confessá-lo como o Senhor da sua vida. Por vezes, encontramos muita gente que ama o Senhor, que o confessa como Salvador, como Libertador, como aquele que está presente para trazer bênçãos, prosperidade e muitos benefícios à sua vida. Mas eu quero que você receba Jesus como Senhor, aquele que governa, aquele que dirige, aquele que comanda, aquele que tem a voz mais ativa dentro da sua casa, na sua vida, nos seus interesses, aquele que tem o poder de controlar você. Você está disposto a colocar Jesus na sua vida e deixar Ele ser o Senhor? Se você quiser fazer isso, pode levantar comigo a sua mão, onde você estiver. Basta você fazer esse gesto para nós orarmos juntos. Deus abençoe nosso irmão lá atrás que levantou a mão.
Eu quero pedir que a igreja fique em pé nesse momento. E quero pedir que os irmãos ajudem ele a chegar aqui para nós orarmos juntos.